Boa noite a todos. É com muita alegria que a Fundação Tiago Gonzaga começa mais uma edição do Voto pela Vida, um projeto que incentiva o exercício da cidadania, o protagonismo da juventude e, acima de tudo, a preservação da vida em Porto Alegre. Eu sou o Eduardo, da equipe Vida Urgente, e vou facilitar o encontro de hoje. Em função da pandemia, os workshops Vida Urgente estão acontecendo de forma online. Nessas atividades, discutimos mobilidade e a construção de um trânsito mais humano e seguro, com mais de 700 jovens que compartilharam suas demandas e sonhos para a cidade. O resultado está no Manifesto da Juventude, entregue aos candidatos e candidatas à prefeitura que estarão conosco nesse espaço de troca, apresentando como entendem o futuro da mobilidade segura em Porto Alegre. No Voto pela Vida de hoje, temos o prazer de receber o vice-prefeito e candidato à prefeitura de Porto Alegre pelo Progressistas, Gustavo Paim. Gustavo Paim nasceu e passou toda a sua vida na capital. Com 43 anos, o advogado, doutor em Direito e professor universitário possui especialização em gestão pública. É o atual vice-prefeito de Porto Alegre. Com o mote Deu de Crise, apresenta um projeto autêntico e realista de centro-direita para defender o bem comum, o interesse da cidade e de todos os seus cidadãos. Com uma gestão moderna e conectada com a vida real das pessoas, baseada em uma política do respeito, do diálogo e da construção. Boa noite, Paim, e obrigado por ter aceitado o convite para estar neste bate-papo cheio de vida com a nossa juventude Vida Urgente. Para começarmos, te convidamos para uma saudação de 3 minutos. Boa noite, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Uma saudação especial para a Brenda e para a Natasha. Estava lembrando aqui que em 10 de setembro de 2019 eu tive o prazer de receber lá no Paço Municipal a Brenda, a Natasha e a Letícia na Semana Global do Trânsito, em que estava a campanha de escreva a frase que você gostaria do trânsito, qual a palavra que você gostaria no trânsito, e eu escrevi por um trânsito com mais civilidade. E eu estava me lembrando que a palavra era essa, porque realmente foi algo que saiu naturalmente e é o que eu desejo muito, um trânsito com mais civilidade. Então, parabenizo muito o Vida Urgente, a Fundação Tiago Gonzaga, o Voto pela Vida. É muito bom poder conversar com essa juventude sobre propostas e temas tão importantes. A gente sabe que talvez o tema mais intrincado que a gente tenha nesse período agora seja o da mobilidade. Então, é muito bom ver uma juventude engajada em discutir esse tema. Minha apresentação foi feita, mas eu faço questão de fazer de viva voz. Meu nome é Gustavo Paim, eu tenho 43 anos, nasci chorando moinhos de vento, sou porto-alegrense, vivi minha vida inteira em Porto Alegre, estudei no Colégio Anchieta durante 12 anos da minha vida, depois passei no vestibular para a PUC em Direito, me formei em Direito na PUC, fiz minha especialização em Gestão Pública na URGS, meu mestrado na PUC, meu doutorado na URGS, sou professor universitário. Sou professor do curso de Direito, comecei lá em 2004 na UBRA e sou professor de Direito desde 2008 da Unicinos, tanto de processo civil como Direito eleitoral, na graduação e na pós-graduação. Então, falar com a juventude, falar com alunos, para mim, é algo que sempre me agrada muito. Aliás, quando se entra na política, e eu faço questão de fazer essa menção, eu gosto muito da sala de aula. Quando tu está na sala de aula falando com os teus alunos, tu vê ali um olhar atento de respeito e de felicidade por estar recebendo algo para a sua formação, para a sua capacitação, para a sua vida. Quando eu participei em 2016, estou vice-prefeito até 31 de dezembro de 2020, vice-prefeito de Porto Alegre, quando eu participei da eleição e fui no debate num colégio, no Marista Assunção, lá eu olhava para os alunos, eu estava num debate político, olhava para os alunos e via que o olhar era diferente. Não era um olhar aluno-professor. Era um aluno-eleitor olhando para um político que estava lá para conseguir o seu voto e que, portanto, talvez não transmitisse a mesma verdade que se transmite em uma sala de aula. Eu confesso que aquele dia, para mim, foi frustrante. Foi muito frustrante, porque a política é extremamente importante. A política tem um poder transformador. Os recursos que tem na política, se bem investidos, bem administrados, tem um poder de transformar a vida, de devolver Porto Alegre para os porto-alegrenses, de realmente permitir uma qualidade de vida melhor para 1,5 milhão de porto-alegrenses, para quem mais precisa do poder público
e quando eu vejo jovens engajados numa campanha de conscientização, numa campanha pela vida, numa campanha por um trânsito mais seguro, numa campanha realmente que procura uma política pública em sentido amplo, que dê mais qualidade de vida, mais segurança para todos, isso me motiva. Porque eu vejo que temos um caminho, que tem jovens que querem participar, que acreditam que podem somar, podem contribuir, podem fazer a diferença num mundo tão difícil como vivemos. E assim tem que ser em relação à política. Todos precisam participar. Porque se não participarmos, em 1º de janeiro de 2021, nós teremos um prefeito, um vice-prefeito e 36 vereadores, participando nós ou não. Tem uma frase do Platão que, para mim, sempre resume bem. O destino dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus que fazem. Então, o Vida Urgente, a Fundação Tiago Gonzaga, ao permitir essa aproximação entre candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, a jovens engajados nesse projeto, prestam um belíssimo serviço pela democracia, permitindo que a gente tenha uma linha direta, um papo reto, bem direto, com a nossa juventude, para propor e para apresentar o nosso projeto para a cidade de Porto Alegre. Queria agradecer muito a oportunidade e fico absolutamente à disposição para a pergunta que surgir. A política também é isso. Quando se coloca num cargo público, tem que estar aberto a críticas, a perguntas, a dúvidas, ao controle social e especialmente a poder dizer, falar com verdade, sinceridade e transparência o que pensa e o que quer para Porto Alegre. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, candidato. Nós, inclusive, durante as nossas atividades, as nossas oficinas, a gente sempre tenta ressaltar exatamente esse mesmo enfoque que o senhor colocou, né, da importância da participação cidadã, né, na construção do que a gente chama de política com P maiúsculo, né, não necessariamente uma política partidária, mas uma política que realmente engaje o cidadão na construção de uma cidade melhor. Mas chega de mim, agora é a hora de dar vez e voz aos jovens Vida Urgente. Estão reunidos aqui estudantes de diversas escolas de Porto Alegre, como os colégios Leonardo da Vinci, Alfabeta, Colégio Anchieta, Colégio Marista Champagnat, Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massot, entre outros jovens voluntários. Teremos aproximadamente 30 minutos para as perguntas e respostas. Lembrando que quem quiser fazer uma pergunta pode se inscrever pelo chat. É só chamar a nossa equipe ali. Pedimos que sejam breves nas suas questões e que o candidato mantenha as respostas em cerca de 3 minutos. Assim, mais jovens terão a oportunidade de participar. E para começar, nós vamos chamar então a Brenda Silva, do Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massot, que tem uma pergunta sobre transporte coletivo. Boa noite, Brenda. Boa noite. Eu sou a Brenda do Emílio. Temos visto as empresas responsáveis pelo transporte coletivo reclamarem de problemas financeiros e elas têm deixado de investir em manutenção. Não tem renovação de frota. A nossa tarifa é a mais cara do Brasil. As empresas recentemente reduziram os salários dos trabalhadores, mas não reduziram a tarifa. Para termos uma mobilidade urbana menos violenta e mais voltada ao ser humano, é importante termos um transporte coletivo de qualidade. Candidato, qual a sua solução para resolver a crise de transporte coletivo na nossa cidade? Essa é quase, Brenda, a pergunta de R$1 milhão. É aquela pergunta que realmente nós precisamos procurar a resposta e sabemos o quanto ela é difícil. Mas primeiro, tu tem plena razão. Eu não acredito numa cidade com qualidade de vida sem qualidade na mobilidade. Mobilidade é qualidade de vida. E isso em Porto Alegre é muito claro. A gente tem cerca de 700 mil viagens por dia em transporte coletivo, no período normal. Claro que agora em pandemia a gente tem umas mudanças. Então a quantidade de passageiros transportados pelo nosso transporte coletivo é realmente considerável. Mobilidade é um conjunto. Eu acredito que não é apenas focando no transporte coletivo, embora a essencialidade dele. Mas ele vem desde o pedestre, e aí a gente precisa melhorar nossas calçadas, vem desde do ciclista, e precisamos melhorar nossas ciclovias, ciclofaixas, ter uma integração em alguns locais, segurança pelo trânsito, a campanha que tanto fazem, os transportes individuais e, claro, o transporte coletivo como transporte de massa. O que se percebe é que o transporte coletivo em Porto Alegre está com problema. As concessionárias dizem que o valor pago pela tarifa não é suficiente para manter seus custos.
o usuário reclama que é a tarifa mais cara do Brasil e que o transporte coletivo não tem aquela qualidade, aquela segurança que mereceria, tanto em termos de horários, em termos de limpeza, em termos de qualidade dos carros, em termos de segurança propriamente dito. E o poder público também apresenta questionamentos em relação a isso, porque apresenta projetos para rever o transporte coletivo. Não é fácil fazer isso. Primeiro, nós temos uma licitação, e essa concessão tem 20 anos, a gente está no 6º ano, então tem mais 14, 15 anos pela frente de uma concessão em que todas as partes dizem que tem problema. Algumas questões precisam ser trabalhadas. Primeiro, tem que ter uma integração com a região metropolitana. Não é aceitável que ônibus venham de outros municípios, atravessem e cruzem Porto Alegre em sobreposição com o transporte público municipal, sem poder pegar ou deixar passageiro porque é de outro município. Então, a gente está ocupando 2, 3 vezes um mesmo corredor, um mesmo espaço, com sobreposição de linhas sem integração. Então, integração com a região metropolitana é fundamental. Outra questão é racionalização de linhas. Tem que ter um estudo completo das nossas linhas para entender como elas funcionam, porque muitas vezes a gente vê ou muito tempo sem um ônibus passar, ou quando passa, passam 2, 3 ônibus em sequência. Então, falta racionalizar as linhas, falta analisar melhor os horários. Tem horários em que talvez não se justifiquem alguns carros, pelo menos no tamanho que eles têm. A gente poderia ter uma customização em relação ao tamanho do veículo, pela quantidade de passageiros, que o valor da tarifa ele é calculado pelos quilômetros rodados e os custos de operação e os passageiros transportados. Então, isso é uma fórmula que está na licitação e que gera a consequência de uma tarifa muito cara, que a gente tem, nos últimos tempos, uma diminuição dos passageiros, um aumento dos custos. Porto Alegre é a capital nacional também das gratuidades, isso também impacta. A cada 3 passageiros, 1 não paga, e, portanto, 2 estão pagando a passagem desse terceiro, e tudo isso impacta nas dificuldades que a gente tem em relação ao transporte coletivo. Para a solução desse problema, que não é simples, o governante tem que sentar no primeiro dia com as concessionárias, com o conselho de usuários, o poder público, para discutir esses aspectos: integração com a região metropolitana, racionalização de linhas, questão dos horários, questão dos custos existentes e eventuais discussões sobre subsídios que se possa estabelecer do poder público em relação ao transporte, para que a gente tenha uma passagem mais condizente com a qualidade do ônibus. Eu acredito que investindo em segurança, investindo em tecnologia, hoje tem GPS, mas ele não funciona tão bem na vida real. Sabendo o horário que vai passar o ônibus, com mais qualidade, a gente vai ter mais passageiros e com isso a gente vai conseguir baratear o custo do transporte coletivo. Mas ele está dentro de um pacote maior, que envolveria, por exemplo, inclusive transporte hidroviário, que é uma das dificuldades maiores que a gente tem para o extremo sul de Porto Alegre. Se a gente pudesse usar o Guaíba, também a gente poderia avançar muito nesse sentido. Muito obrigado, candidato, pelas suas considerações. Realmente, esse tema do transporte público, da qualidade, da forma como ele é estruturado, a gente pode dar o relato que surgiu em todas as atividades que a gente fez com a gurizada nos colégios. Em todas elas sempre foi uma grande preocupação, né, em como a gente pode encontrar alternativas, né, para um transporte mais em conta e, ao mesmo tempo, de melhor qualidade. Dito isso, vamos então para a questão do nosso querido voluntário Cassiano Ferreira, do Colégio Marista Champagnat. Cassiano? Boa noite, estão me escutando? Sim. Boa noite, candidato. Então, atualmente muitas pessoas precisam usar 2 ou mais ônibus para chegar nos seus trabalhos. Com isso, perde muito tempo e custo e tempo com deslocamento. Qual é a tua proposta para diminuir o tempo de deslocamentos desses usuários? Obrigado pela pergunta, Cassiano, e sem dúvida é outro problema. Quando fala do Marista Champagnat, primeiro, como eu fiz minha graduação na PUC e ganhei o troféu Marcelino Champagnat. Está até aqui em cima, o troféu Marcelino Champagnat, o troféu do Parque Solidariedade, amigo da turma, então para mim também tem uma relação muito grande com a família Marista. É uma das dificuldades que nós temos. A gente sabe que tem até um termo utilizado pejorativo para essa questão de troca de ônibus, que é uma baldeação, e quando nós devemos trabalhar com outro conceito, que é um conceito de integração. E isso é uma questão fundamental, a gente realmente poder ter terminais
em determinados pontos da cidade, que se faça simplesmente uma integração do ônibus sem perder muito tempo e sem ter um custo extra em relação aos passageiros. Já tivemos grandes projetos discutidos em Porto Alegre, como os portais da cidade, que é para evitar maior circulação no centro, como os BRTs, para ter mais velocidade nesse traslado, mas o principal é a gente realmente trabalhar com a racionalização das linhas, isso é um ponto fundamental, para que a gente possa compreender que é óbvio que não tem como, com um único ônibus, ir de qualquer lugar de Porto Alegre para qualquer outro lugar. Nós temos 1,5 milhão de habitantes, uma cidade com uma metragem quadrada enorme, que vai lá desde o extremo sul, em áreas com uma população muito menor, como a Extrema, o Belém Velho, o Belém Novo, o Lami. Nós temos a Zona Leste, nós temos a Zona Norte. E é óbvio que em algum momento tu vai ter que ter alguns terminais em que haja a transição desse transporte. Não uma baldeação, não realmente depositar lá como se não fosse parte de uma mesma viagem e a partir dali contratar uma nova viagem, e sim como terminais de integração que permitam que esteja lá com fluidez, com baixa espera de tempo e sem custos extras poder fazer, então, essa conexão com a nova linha para seguir na sua viagem. Porque quando a gente tem essa necessidade de 2 ou mais ônibus, e isso com um custo maior, isso atrapalha não só na qualidade de vida, não só na perda de tempo que o passageiro tem, mas também na própria dignidade, porque isso impacta no trabalho. Tem muita gente que não contrata pessoas que morem muito longe do trabalho pelo custo que isso tem de deslocamento, de tempo e de custo do transporte propriamente dito. Então, isso prejudica, inclusive, na inclusão social. Isso prejudica, inclusive, na questão do emprego. Isso prejudica, inclusive, na dignidade. Então, a gente precisa qualificar os terminais de integração para que a gente tenha um sistema de como se fosse uma passagem única, apenas havendo o transbordo e a conexão em um novo veículo para seguir a sua viagem. Ótimo, muito obrigado, candidato. Agora nós vamos à pergunta da nossa voluntária Beatriz Amoris. Isso mesmo. Sobre transporte cicloviário, por senhor. Boa noite, candidato. Tudo bem? Você está me escutando bem? Tudo, escutando bem. Isso, pode falar. Ótimo. Quando eu fui ler teu plano de governo em relação à parte da infraestrutura e mobilidade, eu vi que o senhor várias vezes fala sobre uma necessidade de revisão do plano diretor da cidade de Porto Alegre. Em relação a isso, no transporte cicloviário, né? O plano diretor previa que 495 quilômetros fossem colocados de ciclovia na capital, mas atualmente nós só possuímos 46 quilômetros de ciclovia. Eu queria saber se essa revisão do plano diretor também inclui esse transporte que é ótimo para menores distâncias na nossa capital. Muito obrigado e parabéns, Beatriz. É bom saber que tu leu o plano de cidade que a gente apresentou. Fico muito feliz com isso, que a gente fez realmente com muito carinho, muita atenção, propostas concretas para a cidade. Eu faço questão de mencionar isso, porque eu me dediquei com uma equipe, a gente fez um grupo de trabalho que se chamava Novos Caminhos, também dentro da lógica de mobilidade, em que ouvimos especialistas das mais diversas áreas para construir um plano de cidade, mais do que um plano de governo, não pensando num governo, mas pensando na cidade de Porto Alegre, para que a gente possa discutir com seriedade os caminhos para Porto Alegre. Eu vi que muitos planos de governo são muito genéricos, tem 7, 8 linhas sobre qualquer tema, sem se comprometer, sem propor, sem apresentar algo de concreto para Porto Alegre. Eu acho isso muito triste, porque a eleição é para isso. A eleição é para realmente apresentar propostas, apresentar visão de mundo, apresentar caminhos. Claro que isso é mais arriscado, pode gerar críticas, pode gerar questionamentos, pode gerar até eventuais imprecisões. Mas a gente está aqui para isso, para apresentar propostas concretas, para submeter a Porto Alegre, para que a gente possa discutir e ali, quando tu apresenta um plano de cidade, tu apresenta um pontapé inicial, até um requisito legal para o registro de candidatura, mas ele está em constante construção. Ele é construído durante a eleição, durante a campanha, conversando com as associações, com as entidades, com as diferentes regiões de Porto Alegre, com vida urgente, conversando com vocês. Então, o plano diretor ele tem um papel fundamental,
Quando a gente fala em plano diretor, a gente fala em planejamento urbano. A gente fala em futuro da cidade. A gente fala em qual é o nosso caminho, para onde nós queremos caminhar. E é muito triste quando a gente tem a oportunidade de fazer a revisão do plano diretor e não faz, e não aproveita. Porque para o prefeito é uma bênção ser prefeito na época da revisão do plano diretor, porque é a tua contribuição para o planejamento urbano, para o futuro da cidade, para onde tu quer ver a cidade se desenvolvendo. E o plano diretor ele não é uma peça que caminha sozinho. Tem outras duas, falou numa delas, mas tem outras duas que mereceriam também trabalhar juntamente. Nós temos um plano cicloviário, nós temos um plano de mobilidade, e esse plano de mobilidade, na minha opinião, me desculpem a crítica, ele acabou sendo muito mais um cumprir carnê e cumprir com prazos necessários de apresentar um plano de mobilidade do que realmente poder discutir a mobilidade como futuro. Porque não dá para discutir a mobilidade com seriedade longe do plano diretor. Então, quando tu tem uma oportunidade de discutir o plano de mobilidade, o plano cicloviário e o plano diretor, tu encaixa as três peças. Porque não adianta tu ter um plano cicloviário desconexo do plano diretor e desconexo do plano de mobilidade. Bom, aí tu vai ter três peças que não vão conversar entre elas e tu não vai ter um planejamento urbano. E realmente, mobilidade envolve tudo isso. Volto a dizer, desde o pedestre, precisamos de calçadas melhores e maior segurança no trânsito, as ciclovias e ciclofaixas, e aí a gente tem que pensar um pouco também no nosso plano cicloviário, que a gente tem algumas ciclovias ou ciclofaixas que são descontinuadas. Falta conexão, falta continuidade, falta fluidez. E gera, inclusive, risco para quem utiliza pelos locais, muitas vezes, em que elas estão colocando. Então, eu acredito numa revisão também do nosso plano cicloviário em consonância com o plano de mobilidade e com o plano diretor, para que a gente possa desenvolver Porto Alegre. Eu concordo contigo, para as pequenas distâncias, uma pena nós termos perdido, por exemplo, os patinetes. Eu me lembro que teve uma consulta pública de 60 dias para discutir sobre os patinetes e hoje eles não estão mais em Porto Alegre. Mas tu tem bici, tu tem bicicleta elétrica, tu tem a possibilidade de patinete, tu tem possibilidade de meios alternativos de mobilidade, que não aqueles poluentes, que permitiriam, especialmente, a integração entre modais em distâncias curtas, com qualidade de vida, com exercício e com um menor custo de deslocamento e melhor qualidade para as pessoas. Então, tem que se prestar muita atenção no nosso plano cicloviário, mas de maneira integrada. Não pode estar desconexo do plano de mobilidade, não pode estar desconexo do nosso plano diretor. E eu acredito muito num planejamento urbano em que a gente potencialize áreas que já têm toda a infraestrutura pública pronta, para que a gente possa ter a oportunidade das pessoas morarem e trabalharem próximo, especialmente no momento de pandemia, que a gente viu tudo isso que tem de novas tecnologias, de home office, de poder trabalhar em casa, de poder estar mais próximo, a gente diminuir as necessidades de deslocamento, dando mais fluidez para o trânsito, mais segurança, mais qualidade de vida, menos perda de tempo e podendo utilizar transportes como as bicicletas, como as ciclovias e as ciclofaixas. Então, precisa se investir em ciclovia e ciclofaixa, mas dentro de um contexto, não descontextualizado apenas como algo de marketing. Vou fazer X quilômetros que não conversam entre si ou que expõem os nossos ciclistas a risco. Isso pode ser um grande problema. Então, ele precisa dialogar com os outros planos para que a gente tenha uma melhor qualidade também do transporte cicloviário. Obrigado, candidato. É sempre muito interessante a gente, quando vê no discurso também, né, dos nossos convidados, que tem gancho com o que a gente está vendo na conversa com a gurizada nas oficinas. Isso também é uma questão que aparece frequentemente, essa questão que o senhor trouxe de entender o plano como um plano de futuro, uma visão para a cidade de longo prazo. É uma questão que sempre aparece nos nossos workshops também, nas nossas oficinas, que é essa necessidade, essa demanda por alternativas que pensem em mais que 4 anos, que pensem em 20, que pensem em 50, que pensem uma cidade futura de sonho, né, para a gurizada. Por isso a gente apresentou com o nome Plano de Cidade e não Plano de Governo, para a gente poder realmente discutir a cidade para o futuro e não um único mandato. Essa é a ideia. Perfeito. E um último gancho, só para não perder essa chance, a Fundação faz parte também do grupo de acompanhamento do desenvolvimento do plano de mobilidade. Então, a gente está lá no pé da prefeitura para ver o que vai sair dessa nova versão, né, do plano. Mas adiante, então, nós temos agora a pergunta da Bruna, do
Colégio Léo Alfa. Oi, boa noite. Obrigada por estar aqui conversando com a gente. A minha pergunta é ainda sobre as passagens. Se eu não me engano, antes tinha a possibilidade de tu comprar uma passagem, pagar uma passagem para 2 percursos se o tempo entre eles fosse curto. O senhor pretende retomar, se ainda não existe mais essa possibilidade? Obrigada. Obrigado pela pergunta, Bruna. Isso foi uma mudança ao longo do tempo. Primeiro se teve a metade da segunda passagem, no primeiro momento era 50% de desconto na segunda passagem, isso é lá pelo ano de 2008, por aí. Aí logo em seguida, 2010, salvo engano, tem a segunda passagem gratuita e posteriormente, 2017, cai a segunda passagem, depois tem uma discussão judicial e volta aos 50% da segunda passagem. Então isso, a tua dúvida é uma dúvida de todos nós, porque teve esses altos, baixos, idas, vindas, inclusive discussão judicial em relação a isso. Há alguns problemas que precisam ser bem compreendidos. Quando se teve a segunda passagem, aqueles 30 minutos de deslocamento, e me parece dentro da lógica que eu respondi para outra colega, foi, se não me engano, acho que foi para o Cassiano, quando a gente fala em integração, foi para o Cassiano do Marista Champagnat, quando a gente fala em integração, a gente realmente tem um percurso único em que tu tem um terminal de integração, como se fosse uma passagem única. Esse é o mundo ideal, quando a gente trabalha em termos de mobilidade. Mas quando se teve a segunda passagem gratuita, foi um momento do auge do déficit da Carris, por exemplo. Então se percebeu que a segunda passagem gratuita também gerou uma dificuldade em termos da concessão que nós temos e da equação custo da tarifa e custo de operação do transporte coletivo. Então, ao mesmo tempo que é importante, sim, a segunda passagem, para que a gente não tenha preconceito e prejuízo para quem tem a fazer grandes deslocamentos em dificuldade de emprego, em dificuldade de qualidade de vida, em dificuldade de inserção social propriamente dita, especialmente quando a gente fala em grandes deslocamentos. Via de regra, nós estamos falando em zonas periféricas de Porto Alegre e, portanto, áreas de maior vulnerabilidade social, para não causar preconceito, prejuízo e desemprego. A gente precisa trabalhar com a lógica de integração como se fosse um transporte único, como se fosse uma passagem única. Aliás, está caindo de maduro um bilhete de transporte único, que vai envolver Transurb, vai envolver ônibus, vai envolver bicicleta, vai envolver catamarã, vai envolver o que no futuro a gente possa ter de BRT, de transporte hidroviário, para que a gente tenha uma solução única de mobilidade urbana, mobilidade como um processo, não mobilidade como setores estanques ou separados que não se comunicam e não se conversam, porque isso prejudica a todos. Então, sim, acho importante isso, Bruna, tem que ter a equação financeira. A equação financeira, hoje as empresas, e a Carris mesmo sentiu isso, de que não tem uma sustentabilidade. Existem projetos tramitando em que é possível, com alguma fonte de custeio, com algum subsídio público, o ideal é que viesse do governo federal, mas até mesmo com um projeto municipal, que a gente possa tornar mais viável, menos cara a passagem, aí poder trabalhar na sua qualidade, na sua integração e resolver esse problema da segunda perna, da segunda passagem, que é realmente um problema muito sério. Obrigado pela pergunta, Bruno. Obrigado, candidato. Então, vamos agora à pergunta do Antônio Schianato, voluntário vida urgente do Colégio Léo Alfa. Boa noite a todos, boa noite, candidato. Primeiramente, é um grande prazer poder fazer parte dessa discussão. A minha questão é um pouco mais voltada à atualidade, né? Muito no sentido que me parece que muitas pessoas deixaram de usar o transporte público por conta de um risco de contrair o coronavírus ou alguma doença nesse sentido, uma vez que é um local de aglomeração e muitas vezes com uma situação sanitária um pouco questionável. Eu gostaria de saber como o seu governo lidaria com essa situação e trabalharia para retomar a confiança do cidadão quanto à segurança da sua própria saúde dentro do transporte público frente à pandemia em que estamos inseridos.
Boa noite, Antônio. Sem dúvida, a pandemia agravou a situação, mas a perda de passageiros já vinha num processo. E aí se falam em muitas razões, uma delas é a própria questão dos aplicativos. E aí eu já entro nesse assunto para depois entrar na pandemia. A verdade é que os aplicativos são uma realidade, nós não podemos fechar os olhos para a realidade. E isso gera um impacto em relação ao transporte coletivo muito claro. Hoje nós temos, e foi fruto de uma licitação, uma tarifa única. Então, tu vai ter os 4,70 para qualquer deslocamento. Nós temos linhas que vamos envolver bairros centrais de Porto Alegre, de curto deslocamento, 1, 2, 3 quilômetros, ao preço de 4,70. Quando tu vai fazer esse deslocamento de 1, 2, 3 quilômetros por aplicativo, tu talvez pague o mesmo valor, às vezes até menos, ou um pouquinho mais. Isso faz com que essas linhas, que são superavitárias para o sistema de transporte coletivo, porque ela tem curto deslocamento e um preço alto, que é 4,70, sejam extremamente não utilizadas e, portanto, gerando dificuldade na utilização dessas linhas. Como tem... Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Por alguma razão saiu aqui a tela cheia do Zoom. Mas, enfim, agora voltou. Isso faz com que esses deslocamentos que seriam superavitários para o transporte coletivo sejam muito pouco utilizados, porque as pessoas utilizam o aplicativo, que é mais rápido, que é individual, mais seguro, mais higiênico, entrando na questão da pandemia, e pelo mesmo preço, até mais barato às vezes, ou pouca diferença. Quando tu vai fazendo um deslocamento do centro para o extremo sul de Porto Alegre, tu vai pagar os mesmos 4,70 de ônibus, num transporte que vai levar às vezes 2 horas. Eu fui nas assembleias do OP no extremo sul de Porto Alegre, em que as pessoas diziam, e isso para mim é muito triste. Um líder comunitário disse, quando nós vamos para Porto Alegre, e eu fiquei olhando, ele não se sente Porto Alegre, porque ele leva 2, 3 horas de deslocamento no horário do pique para chegar no centro de Porto Alegre, onde ele considera realmente a cidade de Porto Alegre. Isso é muito triste. Então, tu tem um transporte de 2, 3 horas, distância longa, pelos mesmos 4,70. Essa linha é extremamente deficitária para o sistema de transporte coletivo, que são os mesmos 4,70 por um custo de deslocamento muito maior. Muito mais tempo, muito mais diesel, muito mais hora perdida do transporte, enfim, muito mais dificuldade. E o sujeito vai fazer esse transporte de ônibus, que se for fazer de aplicativo, é mais de R$100. E aí não tem como comparar com os 4,70 do transporte coletivo. Esse talvez seja um dos grandes dilemas que a gente vive, porque gera isso, gera dificuldade no transporte coletivo, e a tarifa única talvez seja um problema hoje que precise ser revisado diferente da sua origem, que se justificava muito claramente. Talvez, hoje, eu estou dizendo talvez, porque isso envolve realmente falar com especialistas das áreas. Quando a gente fez o projeto Novos Caminhos, a gente ouviu o professor Albano, a gente ouviu 3 professores de mobilidade que apresentaram algumas propostas de caminho para o futuro de Porto Alegre. Quando entra na pandemia, a pandemia agrava essa situação, não há dúvida. Quando a gente tem dificuldades com a questão do distanciamento social, com protocolo sanitário e protocolo respiratório, do distanciamento, de tudo isso, da limpeza, da higiene, é claro que transporte coletivo ou veículo cheio gera um pouco mais de receio por parte do cidadão. Eu acredito que isso comece a mudar quando começa a mudar a própria concepção do cidadão em relação à pandemia. Nós vemos nos últimos tempos, e isso é natural em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a maior utilização das nossas UTIs do sistema de saúde são nos meses de inverno, especialmente doenças respiratórias, meses junho, julho, normalmente o sistema está quase esgotado, em agosto começa a cair, setembro começa a cair, e a gente começa a ver dessa maneira também em relação ao coronavírus. Então, de setembro para cá, já de outubro, a gente começou a ver uma diminuição na ocupação dos leitos, uma menor demanda em relação ao coronavírus. Não podemos deixar de nos preocupar com a importância, com a seriedade e com as consequências que tem a pandemia, mas isso começa a gerar uma sensação de um pouco de retorno a uma situação mais normal, e acho que isso, de alguma maneira, também vai participar em relação ao transporte coletivo. O problema é que não é só a pandemia. A pandemia pode passar e o nosso sistema de transporte coletivo ainda assim está falido por uma série de razões,
E esse exemplo que eu falei da competição com o aplicativo, dos longos deslocamentos, dos curtos deslocamentos, do alto custo para pouca qualidade e, ao mesmo tempo, não pagando os custos operacionais, segundo as concessionárias, demonstram que, mesmo no pós-pandemia, a gente precisa fazer uma revisão considerável do transporte coletivo, sob pena de a gente ter cada vez mais a quebradeira desse sistema. E me parece que não é apenas colocar mais dinheiro no sistema, é realmente rever e racionalizar o sistema nas suas linhas, nos seus horários, no tamanho dos ônibus, na forma como ele opera. Ótimo. Muito obrigado, candidato. Nós vamos, então, para a réplica. A Brenda Silva, do Colégio Emílio Maçã, gostaria de fazer uma nova pergunta para o candidato a respeito do papel dos cobradores no transporte público. Brenda, por favor. Boa noite de novo. Essa pergunta eu gostaria muito de fazer, porque eu vi que há um planejamento voltado a isso, sabe? E eu me preocupo muito, porque minha mãe é cobradora de ônibus e eu sei quanto isso é difícil, mas eu queria saber a opinião do senhor sobre o que o senhor acha da retirada dos cobradores. Se o senhor é a favor ou contra isso. Brenda, esse foi um projeto que foi discutido ano passado, esse ano, e acabou sendo derrotado por uma maioria muito apertado na Câmara de Vereadores, o projeto dos cobradores. O que eu vejo? Eu vejo que o transporte coletivo como os serviços como um todo, o transporte coletivo dentro disso, caminham para sentidos em que algumas profissões ao longo do tempo talvez tenham que mudar. Agora, isso tem que ter planejamento. Não pode o poder público simplesmente chegar e dizer do dia para a noite que vai ter 1.500, 2.000, 3.000 funcionários demitidos, porque se acabou com a função do cobrador. E nem isso era a ideia geral do projeto, mas faltou diálogo, faltou construção, faltou demonstração. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito com a qualificação, a capacitação dos cobradores para outras atividades, como, por exemplo, de motorista, como outras atividades dentro do sistema de transporte coletivo, e nós precisamos trabalhar ao longo de planejamento, sem gerar demissões, especialmente num período de pandemia que nós vivemos, em que o caos social e econômico é muito grande. Então, gerar desemprego nesse momento é algo absolutamente inaceitável. Então, não terminando simplesmente de uma hora para outra com a função dos cobradores, mas compreendendo que a gente vai precisar capacitar os cobradores para outras atividades, porque a longo prazo, não a curto prazo, mas a longo prazo, a gente vai ter que começar a caminhar de alguma maneira, pelo menos em racionalização, em alguns horários, em algumas linhas, para que a gente possa equacionar o preço do transporte coletivo, com a qualidade, com a tarifa e com aquilo que nós precisamos. Então, nesse momento, fomos contra em relação, enquanto partido, inclusive na votação, a retirada dos cobradores, mas é uma realidade que nós precisamos nos preparar e nos planejar. Se fala hoje que mais de 90% das funções, das profissões como nós temos hoje, talvez mudem para o futuro. As novas tecnologias e a mudança vão mudando a nossa vida. Vão mudando a vida do advogado, por exemplo. Vão mudando a vida do professor. Hoje eu sou professor da Unicinos ainda e eu estou nos últimos 3 semestres só na modalidade de ensino à distância. E isso já mudou muito a realidade do professor-aluno. E isso vai ser com a maioria das profissões que nós vamos precisar fazer adaptações, adequações, capacitações, pensando nas profissões que estarão mais condizentes com o futuro que está chegando, com as novas tecnologias, com a mudança da sociedade como um todo. Mas não é demitindo cobradores de uma hora para outra que a gente vai fazer isso, especialmente agora. Imagina se tivesse acontecido no meio de uma pandemia a dificuldade extra que nós teríamos feito para inúmeras famílias. Então não é extinguindo de uma hora para outra a função dos cobradores, mas é capacitando, qualificando, inclusive para outras atividades e construindo no planejamento, sem demitir, mas em razão de aposentadorias, de mudanças de área, a gente poder caminhando para uma racionalização disso, também para equilibrar a questão da qualidade do transporte com o preço da tarifa. Obrigado, candidato. Então, nós vamos agora de uma Brenda para outra. A Brenda, da equipe Vidurgente, gostaria de fazer uma pergunta também. Brenda. Obrigada, Edu. Paim, então,
o que tem com esse gancho do exemplo da minha xará, né, da Brenda, cuja mãe é cobradora no transporte coletivo, uma coisa que apareceu muito forte nos nossos workshops Vida Urgente e está no Manifesto da Juventude Vida Urgente, que foi enviado para o senhor, é a juventude clamando por mais mulheres no trânsito, né? Por mais espaço para as mulheres, por exemplo, mais motoristas no transporte coletivo, e mais que isso, que nós tenhamos mais segurança ao circular pelas ruas de Porto Alegre. O relato das gurias é muito frustrante de menos autonomia para circular pelas ruas, né? Os guris conseguem ter autonomia mais cedo porque se sentem mais seguros e as famílias se sentem mais seguras de deixá-los circular por Porto Alegre, né? Então, como o poder público pode interferir com igualdade de gênero, com mais segurança para as mulheres circularem por Porto Alegre, para que a gente tenha uma mobilidade tão segura quanto os homens? Perfeito, Brenda. Obrigado pela pergunta. Eu diria que é além da mobilidade ou da circulação, né? É a maior participação feminina em geral, na política. Podemos pensar na política e nos espaços de poder. Porto Alegre tem cerca de 54% de mulheres, 46% de homens. E, no entanto, isso no Brasil em geral, tem maioria feminina do que masculina. Quando nós vamos olhar nos parlamentos, em média, vai a 10% a 15% no máximo de participação das mulheres. É assim na Câmara de Vereadores, é assim na Assembleia Legislativa, é assim no Congresso Nacional. E a participação da mulher é importante pela sua competência, pela sua capacidade, mas por seus aspectos próprios, que são diferentes. Nós, enquanto natureza, nós temos uma diferença. A mulher tem uma sensibilidade, por exemplo. Quando eu defendi lá um trânsito mais civilidade, a mulher compreende isso. A mulher tem mais responsabilidade no trânsito. A mulher tem mais atenção, tem mais cuidado. Isso, claro, que qualifica muito o transporte e gera esse sentimento de se sentir mais à vontade e menos constrangida por ter uma cidade ou um transporte muito masculino ou muito machista. E isso faz parte da nossa realidade, a gente precisa trabalhar muito nesse sentido. Então, acredito que sim, que se tenha possibilidades, não apenas no transporte coletivo, mas nos espaços de poder, nos espaços públicos, encaminhar para governos mais paritários. Até fico feliz, eu já posso falar sobre isso, a minha chapa, Porto Alegre para Ti, Progressistas e Avante, eu sou candidato a prefeito, e a minha candidata a vice, a Carmen Santos, uma professora com uma vida dedicada à educação e assistência social de Porto Alegre, é uma mulher. Então, nós temos uma chapa paritária. Eu acredito muito nisso e no dia a dia com ela, eu vejo na campanha a energia, o amor, a vontade, a dedicação, o comprometimento, os aspectos dela que ela coloca na campanha e que são muito ligados, sim, ao gênero também, a uma qualificação natural. Isso dá uma vontade, isso dá uma energia extra. E eu vejo isso, sim, como algo que pode melhorar o transporte coletivo, como algo que pode melhorar a mobilidade, como algo que pode melhorar a política, como algo que pode melhorar a sociedade. O que nós não podemos aceitar é preconceito, o que nós não podemos aceitar é discriminação, o que nós não podemos aceitar é machismo, o que nós não podemos aceitar é uma cidade que não seja inclusiva, uma cidade que não seja para todos. Até eu costumo falar isso, se o presente nos decepciona e o passado não nos dá saudade, nós precisamos andar para frente, mas sem deixar ninguém para trás. Uma Porto Alegre de volta para os porto-alegrenses. Essa é a ideia que eu proponho e acho que a gente consegue construir isso com diálogo, com participação, com contribuições como a que vocês trazem aqui. Então, sim, Brenda, acredito muito que a participação da mulher, inclusive na mobilidade, inclusive no transporte coletivo, tem a capacidade de transformar os serviços em serviços de melhor qualidade, com uma visão melhor das necessidades, da realidade, da civilidade que eu defendo no trânsito, da segurança no trânsito, e isso é fundamental. Ótimo, muito obrigado, candidato. Essa questão realmente foi um debate muito vivo que apareceu nas nossas oficinas também, em todas as atividades, né, em todas as escolas, com todos os grupos. Esse tema dessa questão de gênero, né, na mobilidade e no convívio social como um todo apareceu em todas as atividades. Então, importante que esse tópico seja trazido também para a discussão. Para encerrar, candidato, a nossa última pergunta, a menos que alguém se manifeste nos próximos minutos,
Uma nova pergunta do Cassiano. Gostaria de também fazer uma réplica. Oi. Então, como eu falei de questão de diminuir o tempo de deslocamento dentro de Porto Alegre, o senhor pensa em aumentar as rotas do aeromóvel ali perto do aeroporto, que, pelo que eu sei, né, pouco, no caso, que só tem uma linha, né, entre, acho que uma estação ali do Transurb para o aeroporto. O senhor pensa em aumentar essas rotas para diminuir o tempo de deslocamento, né? E até, como é um dos temas da Vida Urgente, diminuir as mortes no trânsito, né? Como ele é por cima, né? Não é com carros, enfim. Você pensa em aumentar essas rotas? Antes de entrar nisso, quando tu falou de diminuir as mortes no trânsito, eu participei de todas as cerimônias da IPTC, em que comemoramos resultado ano após ano de cumprir a meta da Unesco, inclusive com uma antecedência de reduzir o número de mortes no trânsito. E isso eu parabenizava sempre os agentes de fiscalização, que, claro, eu sinto falta de educação para o trânsito, de campanhas educativas para o trânsito. Não se deve gastar dinheiro dos cidadãos com publicidade do governo, da instituição, do poder público, salvo educação ambiental e educação para o trânsito. Então, eu sinto falta de campanhas de conscientização e educação para o trânsito. E, ao mesmo tempo, os agentes de fiscalização têm que ter uma postura, e eu vejo muito em vários deles, muito mais de orientação, de pedagogia, de ensinamento, de realmente poder ajudar a construir um trânsito melhor do que meramente punitivo ou repressivo. Agora, claro, quando tem uma legalidade praticada, punição e repressão são importantes para que a gente também preserve vidas. Acho que esse é o primeiro ponto a ser trabalhado. Em relação ao aeromóvel, a gente tem que pensar no que a gente está pensando para o aeromóvel. O aeromóvel não é algo que compete com o ônibus, por exemplo, ou com o metrô, ou com o trem. Ele não tem esse potencial de transporte de massa. Ele não tem isso. Ele é realmente para integração e menos de transporte de massa. Ele não tem o papel de um trem. Não tem como fazer o papel de um trem ou de um BRT, por exemplo. Mas ele pode ter uma função também integrada dentro desse contexto, que vai desde o pedestre, a bicicleta, ao patins, ao patinete, ao aplicativo, ao táxi, ao veículo, ao ônibus, ao catamarã, ao transporte hidroviário, ao aeromóvel. Há um projeto do aeromóvel, do Marcos Cuesta, que queria fazer o caminho dos parques, que poderia juntar lá do Parque Gigante, passando pelo Marinha do Brasil, passando pelo Parque da Orla, indo pela Redenção, onde já tem uma parte do trilho ali ligando, da parte de transporte ligando Marinha do Brasil, a Redenção, a Estância do Harmonia, que a gente pudesse ter realmente um transporte aéreo muito ligado ao turismo, para que a gente pudesse ter nesses curtos deslocamentos, com uma questão turística, passando de parque em parque, com uma bela vista aérea de Porto Alegre, poder ter mais algo a integrar em termos de mobilidade. Agora, ele não se presta a substituir um Transurb ou algo do gênero como transporte de passageiros de massa. Isso, o custo dele de operação já se demonstrou. Isso, conversando lá na Transurb, que é quem opera também ali o aeromóvel, eles têm muito claro que ele não tem esse fator de competição e não tem essa capacidade de transporte de massa como tem um Transurb, por exemplo. Então, eu acredito sim no aeromóvel, mas como uma outra função, que possa fazer uma ligação, que possa fazer uma integração e, especialmente, possa fazer um papel turístico de ligação dos parques de Porto Alegre. Acho que aqui teria um caminho muito legal para o aeromóvel. Obrigado, candidato. Vamos aceitar ainda mais uma última pergunta do nosso voluntário Bernardo Pietrobelli. Boa noite, pessoal. Boa noite, candidato. Boa noite. Agradeço o espaço. Pegando o gancho da Brenda sobre temas mais ligados à inclusão, eu queria saber se o senhor prevê, ou o que o senhor prevê no plano de governo, no plano da cidade, que o senhor nomeou, que tipo de ações poderiam ser feitas para melhorar a acessibilidade de pessoas com dificuldades de locomoção, quer sejam físicas ou, enfim.
Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta, Bernardo. Muito bom ver aí, parabéns, Eduardo, Brenda, Natasha, ver esses jovens engajados na qualidade das perguntas e na forma da colocação. Parabéns. A acessibilidade é um tema muito importante, Bernardo, em vários aspectos, tanto de pessoas com deficiência, mas também pensando um pouco na inclusão da nossa população idosa. Porto Alegre é a capital nacional do idoso. A gente tem 20% da nossa população 60 anos ou mais. A gente está falando num universo de 300 mil idosos em Porto Alegre, também com algumas dificuldades envolvendo locomoção. Quando a gente fala em acessibilidade, tem vários gargalos em Porto Alegre. Primeiro, tem um verdadeiro mantra que precisa ser compreendido, respeitado e reconhecido, que todas aquelas pessoas com deficiência sempre pedem, e essa atenção que a gente precisa ter. Nada sobre nós sem nós, porque não adianta. A pessoa que não tem a deficiência não consegue ver a dificuldade que a pessoa com deficiência tem naquela área, naquela obra, naquele investimento, naquela situação. Então, tem que ter muito mais a participação das pessoas com deficiência para que a gente realmente possa construir uma cidade mais acessível com aquelas pessoas que sofrem com a falta de acessibilidade da cidade de Porto Alegre. E a gente começa muito pelas calçadas. Nossas calçadas não são condizentes para o pedestre em geral, ainda mais pessoa com deficiência. Quer dizer, a pessoa com deficiência visual que vai cair no buraco, que vai ter problema, que vai bater a cabeça numa placa, que não vai ter ali o piso podotátil, que é o que dá a orientação para o deslocamento. A gente sabe que as obras públicas hoje já têm por normas de orientação cumprir com a plena acessibilidade. O trecho 1 da Orla, por exemplo, que eu tive o prazer de coordenar o grupo de trabalho, que vai ali da usina do gasômetro até a Rótula das Cuias, inaugurado em 29 de junho de 2018, e no primeiro final de semana levou 60 mil pessoas. Ele demorou um pouco porque no projeto não tinha piso podotátil, não tinha plena acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, e não tinha os parapeitos, aqueles pequenos que ficam ali, que as pessoas daqui a pouco poderiam cair dentro do Guaíba. Então, normas de acessibilidade que não existiam na origem, na concepção do projeto, que foram se desenvolvendo ao longo do tempo e que foram, então, encaixados. Hoje, quem caminha por ali vê, na parte de cima, todo o piso podotátil com a orientação. Então, a gente precisa melhorar calçadas, a gente precisa ter obras públicas acessíveis, a gente precisa entender a questão do piso podotátil, a gente precisa ter, de alguma forma, a prestação do serviço público que seja mais acessível. A gente está num mundo virtual. Quem sabe a gente possa ter, por exemplo, na administração centralizada, com a escola de gestão do município, um curso de capacitação em Libras, por exemplo, para que a gente possa ter uma central virtualizada, alguém que vá num único local prestar esse atendimento para todos os nossos postos de saúde, para todas as nossas escolas municipais. Então, quando tem uma demanda de linguagem de sinais, ter alguém na administração pública centralizada que faça esse serviço em relação a essa prestação e essa acessibilidade. Da mesma maneira, precisamos pensar nas nossas crianças e adolescentes. Há uma lei municipal que nunca foi cumprida, que é ter esporte, a modalidade paraesportiva, nas nossas escolas municipais. Eu tenho vários conhecidos e acompanho muito a RS Paradesporto, que é um grupo de cadeirantes que jogam basquete. Inclusive, tive numa competição que teve aqui no Tesourinha, de nível estadual e nacional, de paradesporto, e como eles cobram que tenha essa oportunidade nas nossas escolas para atividades paradesportivas. Aliás, no trecho 3 da Orla, que vai ser inaugurado provavelmente ano que vem, que vai ali da Foz do Arroio de Luve, no Ipiranga, até o Parque Gigante, com 27 quadras esportivas, ali também no projeto eu tive o prazer de coordenar o grupo de trabalho, que validou quase 4 mil itens de orçamento, mais de 27 projetos, a licitação da obra, a assinatura do contrato, em breve a entrega da obra. Lá tinha uma previsão de uma única quadra poliesportiva com acessibilidade. Nós melhoramos isso, tirando algumas quadras que eram só para futebol, para tornar quadras poliesportivas, futebol, vôlei, basquete, com plena acessibilidade, para que a gente possa também ter a inclusão pelo esporte. Então, acredito que a acessibilidade é algo que precisa ter uma visão muito inclusiva do poder público, com a participação das pessoas com deficiência, que vai desde a mobilidade, mas também alternativas de lazer, de esporte, que a gente possa ter uma cidade mais inclusiva. Obrigado pela pergunta, Bernardo. Parabéns
é realmente um tema que demanda toda a atenção do poder público. Obrigado, candidato. Realmente esse tema também, agradeço também ao Bernardo por ter trazido essa questão, também consta na nossa carta e também apareceu em todas as nossas atividades, né, essa preocupação realmente dos jovens com as possibilidades de acessibilidade para toda a população de Porto Alegre. Mas bem, foram muito interessantes as perguntas levantadas. Desculpa concluir, desculpa, na verdade, Claro. Eu tenho uma avó de 98 anos e ela hoje, a cabeça é melhor que a minha, mas o deslocamento dela é de cadeira de rodas, dificuldade de deslocamento em relação às pernas. E quando tu vai pedir um aplicativo, um táxi, é sempre uma dificuldade grande. O transporte coletivo, da mesma maneira, é sempre uma dificuldade grande. Mesmo o avião, mesmo pessoas que têm condições de fazer deslocamento aéreo, sabem da dificuldade que tem na acessibilidade para o transporte como um todo. E isso é uma questão de dignidade, né? Não é que não vai dar-se um jeito, vai conseguir entrar, vai apertar bem a cadeira, vai entrar, vai ajudar 2 pessoas a carregar e subir no avião, 2, 3 pessoas pegar para subir no transporte coletivo. Conseguimos. Não conseguimos. E a pessoa com deficiência já sofre muito. E ela sentia dificuldade de ser tratada, de ser incluída, de ser cuidada, como se fosse quase um estorbo, como se fosse uma dificuldade, como se fosse a necessidade de um favor ou de uma ajuda para alguém. Isso viola muito a dignidade das pessoas com deficiência. Então, a gente precisa avançar muito nesse sentido para que não seja mais uma dificuldade na vida das pessoas que precisam de uma atenção toda especial do poder público. Realmente. Muito obrigado, candidato. A cidade inclusiva realmente é uma cidade que dê autonomia para todos, né? Não tem outra alternativa. Mas então, pessoal, gostaria então só de agradecer, né? Esse foi um momento de reflexão ímpar aqui em defesa da vida, né? E para que a gente possa encerrar, então a gente convida o candidato, né, a mais umas considerações finais. A gente tem até 5 minutos para isso, candidato. Por favor. Estou ouvindo aqui a manifestação no chat do Éder, dizendo interessante essa ideia de associar o aeromóvel ao turismo. A gente falou muito mobilidade, eu quero falar um pouquinho sobre o plano de cidade, só para entrar em 2 pontos, que são os 2 pontos que eu coloquei em primeiro lugar no plano de cidade, como uma visão de mundo necessária. Quem anda por Porto Alegre hoje, e não é uma realidade apenas de hoje, mas agravada, e não apenas pela pandemia, mas por uma série de instabilidades, a gente viu uma crise social, uma crise econômica, uma crise política muito grande. A crise social, em 2016 tinha uma pesquisa da URGS que falava em mais de 4 mil pessoas em situação de rua em Porto Alegre. E a pesquisa, quando é analisada, ela tem dados impactantes, que mais de 50% estavam na rua 5 anos ou mais. Ou seja, são pessoas sem vínculos sociais, sem vínculos familiares, de difícil reinclusão, reinserção social, muito difícil. E mais de 60% com problemas de doença mental ou dependência química, a saúde fortemente presente, o que também torna muito difícil a inclusão. Hoje, quando se anda nas ruas de Porto Alegre, agravado pela pandemia, mas agravado muito pela instabilidade também na condução, a gente vê que aumentou o número de pessoas em situação de rua, e nós vemos pessoas em situação de rua que, quando nós analisamos, nós vemos também, provavelmente, pessoas que estão ali 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, que perderam o emprego, não conseguiram pagar o aluguel, sofreram os impactos da dificuldade econômica da pandemia. E hoje a gente tem algo que não tinha há 10 anos, que são crianças nas sinaleiras, pedindo esmola, pedindo ajuda. Isso é uma pena, porque isso é inaceitável. Os adultos em situação de rua, eles têm uma série de questões ideológicas, discussões de que não pode ter, de forma compulsória, uma retirada, o direito a viver na rua. Eu, particularmente, não acredito nisso. Acho que todos temos direito a uma vida digna. E mesmo a pessoa que, porventura, tenha perdido a sua noção de dignidade, não tem o direito de ter a sua dignidade violada. E a vida digna envolve não uma vida em situação de rua. Mas, em relação a crianças, isso é ainda mais absurdo e inaceitável. Esse direito jamais vai poder existir. Então, a gente precisa qualificar o Ação Rua para realmente abordar e salvar vidas de crianças que a gente tem em situação de rua. E, da mesma maneira, quando a gente anda pelas ruas de Porto Alegre, a gente vê muita placa de aluga-se e vende-se. Uma crise econômica muito grande. Então, o meu primeiro item do plano de governo é tornar uma cidade mais livre, com mais liberdade individual, mais liberdade econômica, com menos burocracia, com menos papel, com menos taxa, um ambiente melhor para a geração de emprego e renda, para a inclusão da cidade de Porto Alegre. O segundo item, entrando um pouco no que eu falei, que o Éder comentou, é o turismo. Porto Alegre tem uma potencialidade turística muito grande
e que poucas pessoas falam. Nós temos um turismo de negócio que poderia ser valorizado com centro de eventos e convenções. Porto Alegre é o segundo polo em termos de saúde, só perde para São Paulo. Olha a diferença de tamanho das cidades. Então, o turismo médico tem um potencial muito grande. Quando a gente olha a nossa orla do Guaíba, o Cais Mauá, que vai ter em breve o embarcadeiro, mas essa discussão do Cais Mauá, o trecho 1 da orla, o Parque Moacir Scliar, da usina do gasômetro até a Rota das Cuias, depois o trecho 2 do Anfiteatro Pôr do Sol, que quem sabe uma concessão com a iniciativa privada, junto com a Estância da Harmonia, para ter um parque da cultura gaúcha. O trecho 3 que está em andamentos, em breve vamos ter a entrega da Foz do Arroio de Luve, na Ipiranga, até o Parque Gigante, com 27 quadros esportivos, a maior pista de skate da América Latina. Junto ali a prainha do Iberê Camargo, que é um lugar bonito, um pouco de atenção e cuidado. Tem também uma área revitalizada. O Pontal de Estaleiro, nós vamos ter o Parque do Pontal, um parque público com 13 hectares, o primeiro Doubletree by Hilton do Brasil. Vai juntando os clubes de vela e vai até a Orla de Ipanema. Quer dizer, o Guaíba e a Orla revitalizada, o potencial turístico que tem. O Guaíba como um todo, para o transporte e para o turismo náutico, as nossas ilhas, o nosso 4º distrito. Porto Alegre é a capital nacional da cervejaria artesanal, tem mais de 30 microcervejarias no 4º distrito, o potencial que tem. É capital nacional da microcervejaria, quem sabe disso? Então, um benchmark, realmente valorizar um distrito cervejeiro, a nossa área rural. Porto Alegre é a 2ª capital em termos de zona rural do Brasil, só perde para Palmas do Tocantins. Um turismo rural, com hotel fazenda, com os turistas vindo aqui para conhecer um pouco da nossa cultura, da nossa história, da produção, de andar a cavalo, de poder aproveitar essa vastidão que nós temos de área rural em Porto Alegre, Inter e Grêmio e patrimônio Grenal. Porto Alegre é uma das 5 cidades do mundo com 2 campeões mundiais. Olha o potencial que a gente tem de um turismo futebolístico, de um turismo esportivo, de utilizar bem Inter, Grêmio e uma boa e saudável rivalidade Grenal em favor de Porto Alegre e dos que mais precisam. O aeromóvel entra, a gente tem 9 parques, várias praças, o aeromóvel fazendo a ligação entre os parques para utilizar os nossos parques como também um potencial turístico, nossos equipamentos de cultura, a Noite dos Museus. Quem já foi na Noite dos Museus em Porto Alegre sabe o que é a boa ocupação do centro de Porto Alegre à noite, na Noite dos Museus, por dezenas de milhares de porto-alegrenses que conhecem uma outra cidade, aproveitando e bem ocupando os espaços públicos. Então, eu quis falar um pouco nisso, porque estamos falando com juventude. Eu acredito num potencial turístico muito grande de Porto Alegre, que a gente, com boa vontade, valorizando Gramado, é o 2º destino turístico do Brasil, só perde para o Rio de Janeiro. E juntando com a Serra, Bento Gonçalves, Canela, muitos turistas vêm para cá, só que não tem aeroporto lá. Eles descem em Porto Alegre e alugam um carro, pegam um transfer para ir para a Serra, para ir para Gramado. Vamos segurar, vamos reter esse turista 1, 2 dias em Porto Alegre para usar nossa rede hoteleira, para consumir nos nossos restaurantes, para movimentar nosso comércio, para gerar emprego e renda aqui em Porto Alegre, destravar e superar essa crise social e essa crise econômica que Porto Alegre vive. Como o Eduardo falou no início, na minha apresentação, esse é um pouco o mote da campanha, exatamente. Deu de crise em Porto Alegre, está na hora da gente andar para frente, superar a crise social, econômica e política e ter uma Porto Alegre de volta aos porto-alegrenses. Obrigado, Eduardo, obrigado, Brenda, obrigado à Fundação Tiago Gonzaga, obrigado ao Projeto Vida Urgente, obrigado por vocês discutirem política, democracia, numa eleição tão difícil, por causa de uma pandemia e porque as emissoras parecem que estão virando as costas para a política, não se dão conta da relevância que isso tem para a democracia. Poucos debates, quase não teremos debates. Então, a oportunidade de falar com os jovens do Projeto Vida Urgente é a oportunidade de falar um pouco sobre democracia, sobre política, sobre visão de mundo e tanto serão melhores as nossas escolhas, quanto melhor nós conhecemos os candidatos. Isso é da essência da democracia e vocês cumprem um papel muito importante nisso. E muito obrigado a todos os jovens pela pergunta. Um prazer, quando a gente conversa com a juventude, a gente se sente um pouco mais jovem. Eu, como professor, adoro estar em contato sempre com os jovens e acho que dessa maneira a gente faz também uma Porto Alegre mais jovem. E mais jovem é mais moderna, mais dinâmica, mais rápida, melhor de se viver. Ótimo. Bom, fica então o nosso muito obrigado ao vice-prefeito e candidato Gustavo Paim, do Progressistas, pela disponibilidade de participar conosco do Voto pela Vida, por valorizar o que a Juventude Vida Urgente tem a contribuir com a nossa cidade. Deixo o nosso muito obrigado também a todos os jovens que estão conosco hoje. Este projeto é de vocês, para vocês e feito por vocês. Hoje, vocês mostraram a vontade de participar da construção da Porto Alegre que queremos. Obrigado, pessoal. Nos vemos na próxima quinta-feira
quando receberemos o candidato à prefeitura pelo Republicanos, João Derli, e para mais um bate-papo cheio de vida. Até lá! Tchau, tchau. Boa noite a todos. Muito obrigado.